Provérbios capítulo 9, verso 10, ali nos diz que a ciência do santo é a prudência. Então, o homem santo, o justo, o filho de Deus, aquela pessoa que vai chegar lá, né? Ele é um cientista, ele estuda tudo que vai levá-lo à vitória. E a ciência, o estudo, o conhecimento do santo, não é a prudência. A ciência do santo é a prudência. O que é prudência? Prudência é a capacidade que a pessoa tem de prever as consequências de suas ações, né? E baseado nisso, escolher o melhor comportamento. O comportamento que seja mais adequado ao resultado que ele espera obter, né? Então, nós devemos pedir a Deus. A própria Bíblia nos ensina isto, não é? Então, o simples fato de você ler a Bíblia sistematicamente, você vai vendo ali, pessoa se afasta de Deus, tem consequência. Aproxima de Deus, tem bênção. Afasta de Deus, consequência. Aproxima de Deus, bênção. Então, você pega ali o livro de Juízes, para cá, vem, lê o livro de Juízes, depois você vai ler o livro de Reis, depois você vai ler o livro de Crônicas. É uma sequência ininterrupta de ensinamentos que nos trazem a prudência. Que é a prudência? A prudência é um tipo de inteligência, né? A pessoa fala, fulano é inteligente. Inteligente em quê? Tem uma infinidade de tipos diferentes de inteligência. Tem gente que ele é inteligente para ganhar dinheiro, mas ele não é inteligente para manter um relacionamento saudável com sua esposa, com seus filhos. Tem dinheiro, mas ele é infeliz em casa. Ele é bem sucedido lá na rua, todo mundo adora ele, todo mundo quer ser como ele, mas quando ele chega em casa é uma tragédia. Coitado, ele não gosta de ficar em casa, porque em casa ele não é admirado. Por que ele não é admirado? Porque ele não sabe cativar, ele não sabe desenvolver as habilidades, né, os comportamentos que fariam ele bem sucedido em casa, em um lar. Então, inteligência tem vários tipos, não é? A sabedoria é outro tipo de inteligência. Tem gente que tem inteligência para uma série de coisas, mas não tem para outra, né? Agora, o importante é que você tem a principal. Você tem a inteligência que faz reconhecer o valor de Deus, né? A sua inteligência, nossa inteligência, nos levou a entender que de todas as coisas importantes que existem na vida, Deus é a principal. Não é verdade? Deus é a principal, e baseado nessa conclusão, que essa inteligência abençoada, divina que Deus nos deu, isto nos trouxe o temor de Deus. Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é uma inteligência. E a ciência do homem santo é a prudência. Então, a prudência é esta capacidade de prever as consequências do nosso comportamento. E então a pessoa que tem essa prudência, ela então, este dom, essa capacidade maravilhosa que está muito ligada com o sentido do espírito, que é a imaginação, a memória. A memória olha para trás, o passado. A imaginação, ela dá um pulo lá na frente. É uma máquina do futuro, né? Todos nós temos uma máquina do futuro. Onde é que está a máquina do futuro? Aqui, ó. Essa cachola. Essa cachola é uma máquina do futuro. Ela viaja para o passado através da memória e ela viaja para o futuro através da imaginação, que pode ser uma previsão um pouco mais acertada ou menos acertada, dependendo muito da capacidade, né, de cada um. E claro,
o quanto você consegue prever acertadamente do futuro depende muito da leitura que você consegue fazer do passado, né? Uma boa leitura do passado te consegue fazer uma boa previsão do futuro. Então tá. Então, voltando para a prudência, esta coisa maravilhosa, porque às vezes a pessoa, é como se ouve muitas pessoas falar, o fulano ora, mas não vigia. O que é esse vigiar, gente? O que é o vigiar? Alguns até brincam, nós temos que orar com o olho aberto, um olho fechado, mas o outro aberto, né? Orar e vigiar. O que é vigiar? Vigiar o quê? Vigiar principalmente a si mesmo, o seu comportamento. Há pessoas que são pessoas maravilhosas. Existem pessoas maravilhosas, mas que sofrem tragédias. Você olha quando você fica sabendo, dó, gente, dó, né? Aquele menino, aquele irmão, aquela irmã, aquela moça, o que é? Ele, embora seja uma boa pessoa, porém, ele não tem desenvolvido esta habilidade, esta ciência. A Bíblia diz a ciência do homem santo, né? A ciência do santo, e a ciência do santo é a prudência. Então, olha, você deve ser um cientista, para buscar esta ciência do santo, que é a prudência. Para quê? Para você não entrar em enrascada. Então, às vezes você fica sabendo, infelizmente você fica sabendo, né? Ou fulano, né, estragou a vida. Uma menina, às vezes uma menina de ouro, mas não teve prudência, né? E quando você olha, pronto, estragou a vida, não precisa entrar em detalhes, né? Estragou a vida, né? Estragou a vida, porque não teve prudência. As pessoas se envolvem com outras pessoas. Olha, você tem que ter prudência para você analisar com quem é que você vai se envolver, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, prudência é a capacidade de prever os resultados do seu comportamento. Então, você sabe o que você quer? Sabe? Então, faça isto acontecer. Tem gente que fica só pedindo, Deus faz isso para mim, faz isso para mim, mas ele não faz. Deus, me abençoa, mas ele, com o seu comportamento no dia a dia, traz maldição para si mesmo. Não, meu irmão, peça a Deus prudência, porque quando você tiver prudência, você vai prever o resultado do seu comportamento. Então, muitos lares, muitos casamentos estragados, muitos casamentos que foram para a lata de lixo, estão ali morando junto, debaixo do mesmo teto, mas é só aparência, só por aparência. Vivem e continuam junto, porque, assim, dos males o menor, né? Dos males o menor. E aí, diante de toda aquela coisa que você tinha quando você conheceu aquela moça, você queria tanto, né, aquela moça, e você, moça, você queria tanto aquele rapaz, e aí vocês casaram e os anos passaram, e por falta de prudência a coisa, né, deu com os burros na água. Mas ainda você sabia que, embora você deva ter prudência, mas se você não teve, muitas coisas estragadas podem ser consertadas. Mas para isto a gente teria que entrar em um outro assunto, né? E o nosso tempo acabou. Então, busquemos de Deus a prudência. A prudência, como foi dito, é a capacidade de você prever as consequências, né, do comportamento. Agora, o que é? Isto exige uma outra coisa, porque como a gente é humano, a gente vai desejar muitas vezes um comportamento
que ele é danoso. Então, não basta você ter a prudência, essa capacidade de prever a consequência. Você tem que ter também o freio moral. O freio moral, que está, a ciência diz que é no córtex pré-frontal, está aqui, né? E o Espírito Santo atua nisso daí também. É o freio moral para dizer não, eu quero fazer, mas eu não vou fazer. Ah, isso aqui eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, então eu vou fazer, né? E isso daí a gente precisa desenvolver isso também, né? Com a graça de Deus, desenvolver a disciplina. Então, a prudência e o freio moral vão nos levar, né, para mais perto de Deus e desfrutar esta vida, aproveitar esta grande oportunidade que Deus nos deu, a oportunidade de servirmos, honrarmos a Ele, e de maneira que Ele olhe para nós e possa dizer: tenho filhos que me amam, né, que me obedecem, que creem em mim. Espero ter te abençoado e fique com Deus. Agradecer-te, grandes coisas recebi de ti, a palavra viva que transforma, faz o quebrado em um vaso de valor. Graças a ti dou graças por tantas bênçãos recebidas do Senhor. Dou graças, a ti dou graças, sou um eleito escolhido do Senhor. Agradeço a Deus por minha família, pelo pão que não deixa faltar, pela minha igreja tão amada, o meu trabalho e também os meus irmãos. Graças a ti dou graças por tantas bênçãos recebidas do Senhor. Graças, a ti dou graças, sou um eleito escolhido do Senhor. Em minha vida se me faz viver muito feliz. O Senhor salvou a minha alma e preparou no lar eterno meu lugar. Graças a ti dou graças por tantas bênçãos recebidas do Senhor. Dou graças, a ti dou graças, sou um eleito escolhido do Senhor. Sou um eleito escolhido do Senhor. Graças a ti dou graças.